Amados irmãos e amadas irmãs, hoje prosseguiremos na esplendorosa caça ao tesouro espiritual das Escrituras, realizando a parte 2 desse empreendimento maravilhoso, que é analisar as correlações entre Yeshua HaMashiach e Yosef de Yaakov. Assim como Yosef guardou o trigo para alimentar aqueles que oferiram, Yeshua, nosso Senhor e Redentor, estende hoje a mesa do banquete da graça. Convido vocês a olharem com cuidado para uma das narrativas mais ricas do livro de Bereshit e, a partir dela, perceberem a sequência de ecos da história de Yosef de Yaakov que apontam para a plenitude revelada no Mashiach. Por que isso importa para nós hoje? Porque tais correlações fortalecem nossa confiança na unidade das Escrituras, aprofundam nossa percepção do caráter do sempiterno e altíssimo Deus, fiel, justo e misericordioso. E ajudam-nos a ler narrativas antigas não apenas como história, mas como instrução viva para nossa emuná, ou fé, se quiserem, e nossa prática de vida. Quando vemos como o Criador de tudo o que há transforma a injustiça em instrumento de preservação, e como ele conduz seus servos por caminhos difíceis, sem perder o controle do propósito, somos chamados e chamadas a uma emuná mais madura, a uma esperança mais firme e a um compromisso mais profundo com a obediência que ele tanto preza e quer receber. À medida que avançarmos nesse estudo, sugiro pelo menos, que vocês acompanhem com Bíblia aberta e coração atento, porque nosso objetivo é sair daqui não somente com informação, mas com bitarron, desculpem a palavra hebraica, com convicção firme, inabalável, de que o Altíssimo Deus escreve a história com escopo que somente Ele conhece, e de que, ao contemplarmos Yosef, filho de Yaakov, somos conduzidos e conduzidas a enxergar com mais nitidez e beleza a profundidade de Yeshua HaMashiach. Mais uma vez, sendo repetitivo intencionalmente, concito vocês a prepararem seus corações, pois a redenção não é um evento histórico isolado. É a mão de Deus movendo as peças no tabuleiro da eternidade para trazer-nos de volta ao lar que Ele sempre preparou para nós. Ouçam, portanto, com a alma, pois o mesmo Netzer, renovo, que brotou em Mitzrayim, Egito, é o Nazareno ou Netzer que hoje governa sobre nossas vidas, sobre nossa saúde, sobre nosso futuro. Que o Altíssimo Deus nos abra os portais do entendimento. Vamos mergulhar no bloco 2, ou segunda parte, desses importantes pontos da redenção. Começaremos o bloco 2 examinando os perfis de Yosef e de Yeshua. Primeiramente, por uma questão de antiguidade cronológica, vamos abordar o perfil do tipo assim chamado, Yosef, o tzadik, o justo, em Mitzrayim, Egito. Como sabemos, que já estudamos isso, a vida de Yosef é uma das mais detalhadas e dramáticas do Tanar.
ou Antigo Testamento, apresentando um caráter de integridade e sabedoria notáveis. Ele é um tzadik, um justo, cuja vida é um testemunho da fidelidade de Deus e da capacidade humana de perseverar em meio ao sofrimento, cometer erros e fazer techuvá, voltar de novo para Deus, resumidamente falando. Acompanhemos a história de Yosef. Primeiro, o filho amado, que está em Bereshit 37. Yosef era filho de Yaakov e Rahel, a esposa mais amada, talvez até a única amada por Yaakov. Yaakov demonstrou escandalosamente seu amor por Yosef, por exemplo, com uma túnica talar, ketonet passim, que é um símbolo de favor, distinção e hierarquia. Isso provocou a inveja e a ira de seus irmãos. Essa preferência paterna, acachapante, embora compreensível, filho da mulher amada, mas inconcebível, pelo menos na minha opinião, gerou um ambiente de ciúme e ressentimento. E isso culminou em sua venda. O sonhador, ainda em Bereshit 37. Lá vemos que, desde cedo, Yosef foi agraciado com sonhos proféticos. Talvez nem todos tenham sido proféticos, mas a maioria foi, que revelavam seu futuro de liderança e autoridade sobre sua família, principalmente no trecho versos 5 a 11 do capítulo 37. Esses sonhos, embora verdadeiros, na maioria dos casos, foram comunicados de forma imatura, exacerbando a hostilidade dos irmãos. Mas, vamos ver lá na frente, para quem ainda não viu, que a capacidade de interpretar sonhos iria tornar-se uma marca de sua conexão divina. Estou falando de Yosef. E um instrumento crucial para a sua ascensão no Egito. Terceiro ponto de sua trajetória, o escravo. Ainda no capítulo 37 de Bereshit, versos 28 a 36 e também no capítulo 39. A inveja dos irmãos de Yosef levou-os a conspirar contra ele. Inicialmente, planejaram matá-lo, mas o primogênito Reuven interveio e ele acabou sendo jogado em um poço que estava seco. Posteriormente, foi vendido. A Torá nos ensina, nos informa que o valor da venda foi 20 ciclos de prata a mercadores ismaelitas que o levaram para o Egito. Lá ele foi revendido a Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mesmo como escravo, a presença de Deus estava com Yosef. E ele prosperou, tornando-se o administrador da casa de Potifar. Bereshit 39, 2 a 6. Sua integridade foi testada pela esposa de Potifar, que o assediou sexualmente. Yosef, porém, resistiu à tentação, com a famosa e corretíssima declaração: como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Bereshit 39, 9. Quarto tópico, a trajetória de Yosef, o prisioneiro. Bereshit 39, versos 20, verso 20 e verso 40 a 23.
A falsa acusação da esposa de Potifar levou Yosef à prisão. Mesmo detido, Deus estava com ele. E ele ganhou o favor do carcereiro, tornando-se uma espécie de responsável pelos outros prisioneiros. Bereshit 39, 21 a 23. Na prisão, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, predizendo seus destinos. Embora o copeiro tenha prometido interceder por ele, Yosef foi esquecido por 2 anos, como está em Bereshit 40, 23. Esse período de esquecimento e sofrimento injusto é crucial para entendermos a profundidade de sua aprovação. Quinto tópico: o vizir, ou governador geral do Egito, de Mitzrayim. Bereshit 41, versos 1 a 46. A grande oportunidade para Yosef surgiu quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro finalmente lembrou-se de Yosef. Assim ele foi tirado da prisão, interpretou os sonhos do faraó, como 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome, e propôs um plano de gestão de recursos muito bem alinhavado. Impressionado com sua sabedoria e discernimento, o faraó elevou-o à posição de vizir, a segunda maior autoridade do Egito. O próprio faraó afirma isso, como foi registrado pela Torá. Todos os joelhos deveriam dobrar-se a Yosef, exceto os do faraó. Isso está em Bereshit 41, 39 a 44. Aos 30 anos, Yosef tornou-se, podemos dizer, o salvador de Mitzrayim, Egito, e subsequentemente de sua própria família. Sua gestão preventiva, eficaz, da crise alimentar é um modelo de planejamento estratégico e execução de altíssima eficácia. Por isso, vemos que a vida de Yosef é uma saga de sofrimento injusto, exílio, tentação, aprisionamento, exaltação, mas tudo isso aconteceu sob a soberana mão de Deus. Ele é um tzadik que, por meio de sua fidelidade, se torna um instrumento de salvação, pelo menos temporária, para muitos. Agora passemos ao perfil de nosso divino mestre, Yeshua, para efeitos de comparação. Yosef é o tipo, Yeshua é chamado, dentro da teoria teológica, de antítipo. Esse termo me causa repulsa. Na verdade, Yeshua é a perfeita realidade, da qual Yosef e muitos outros foram tipos ou sombras. Yeshua HaMashiach é o ponto focal da história da salvação. A plenitude de todas as promessas e todas as prefigurações ou sombras ou tipos inseridas no Tanar, ou Antigo Testamento, para quem não conhece a palavra. Sua vida, sua morte e sua ressurreição são a realidade perfeita para todos os tipos que o precederam. Observem que muita coisa que estou falando aqui é de conhecimento completo pela congregação de Deus,
mas outras pessoas poderão ter acesso a esse vídeo. Continuando. De modo, vou fazer um pleonasmo aqui intencional. Sinopticamente resumido, podemos descrever 3 grandes momentos conectados à passagem de nosso Senhor Yeshua, HaMashiach, pela terra. Primeiro, a palavra encarnada, como está em Yohanan, João 1, de 1 a 14. Yeshua é a palavra eterna e imutável de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a própria revelação de Deus, a imagem do Deus invisível, como nos relata Shaul, Paulo, em Colossenses 1,15. Sua encarnação é o ato supremo da providência divina, a intervenção direta de Deus na história para redimir a humanidade. Segundo ponto, o servo sofredor, como nos descreve o profeta Yeshayahu, por exemplo, Isaías, principalmente na sua profecia registrada no capítulo 53. Lá, o profeta descreve o Messias como um servo que sofreria injustamente, seria desprezado e rejeitado, mas seu sofrimento vicário traria expiação pelos pecados de muitos. Nosso Senhor Yeshua cumpriu essa profecia em sua paixão e morte no madeiro, suportando a ira divina em lugar da humanidade pecadora. Ele é o Sadiq, sem igual, por excelência, o justo que sofre pelos injustos. Isso está em 1 Keifás, 1 Pedro 3,18. Terceiro ponto, o Senhor exaltado, como nos ensina Shaul, Paulo, em Filipenses 2, de 9 a 11. Após sua morte e ressurreição, Yeshua foi exaltado à destra de Deus, recebendo um nome que está acima de todo nome, exceto o de Deus, evidentemente, para que todo joelho se dobre diante dele. Por outorga de Deus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o governante soberano sobre toda a criação, cujo reino não terá fim. Sua exaltação é a culminação de sua obra redentora e a garantia da consumação do plano perfeito de redenção e nova criação do Altíssimo Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, vamos agora passar em revista os chamados correlatos narrativos entre a sombra, o tipo, e a realidade perfeita, Yeshua HaMashiach. A vida de Yosef é um espelho notável da vida de Yeshua. Isso vai ficar muito claro ao longo do estudo, revelando uma série de paralelos que transcendem a mera coincidência e apontam para um design, um projeto divino intencional. Esses paralelos servem como um sentido mais pleno, enriquecendo nossa compreensão da missão messiânica. Vamos repassar essas correlações. Primeira, o amor do pai. Yosef. Estou colocando em primeiro lugar por questões cronológicas e pelo fato de ele ser a sombra que viria a ter sua realidade expressa. Era o filho amado e muito amado de Yaakov,
distinguido de uma maneira muito especial, como já falamos, inclusive tendo sido enviado por seu pai para buscar o bem-estar de seus irmãos, ou pelo menos para verificar se estava tudo bem, que pastoreavam a uma certa distância de onde eles moravam, na região de Sherem, que vocês conhecem como Siquém, Bereshit 37, 13 e 14. Esse amor paterno, embora gerador de inveja, era inegável. Yeshua é o filho amado em quem o Pai se compraz, como a própria voz que foi ouvida por ocasião da imersão de Yeshua, realizada diante de Yohanan, João comprovou. Matitiarro, Mateus 3,17. Ele é o Filho amado do Pai Celestial, enviado dos céus para buscar, nas palavras dele, do próprio Yeshua, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Yohanan, João 3,16, Matitiarro, Mateus 15:24. O amor de seu Pai, nosso Pai Celestial, é a base da identidade e da missão de Yeshua. Segunda correlação, a túnica e as vestes. Yosef foi despojado de sua ketonet passim, a túnica talar, bonita, imponente, pelos irmãos, como está registrado em Bereshit 37, 23, antes de ser vendido. Mais tarde, foi despojado de suas vestes por Potifar, Bereshit 39, 12, ao resistir à tentação. Tentação, como já vimos, promovida pela própria esposa de Potifar. Yeshua foi despojado de suas vestes pelos soldados romanos antes de sua imolação no madeiro. Yohanan, João 19, 23. Sua túnica sem costura foi disputada pelos soldados, inclusive cumprindo a profecia contida em Terrilim, Salmos 22. Terceira correlação. O preço da rejeição e da traição. Yosef foi vendido por sugestão de Yehudá e com a concordância dos demais irmãos por 20 ciclos de prata. Bereshit 37, 26 a 28. Yeshua veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Yohanan, João 1,11. Foi odiado sem causa e traído por Yehudá Iscariote, que vocês conhecem como Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata. Matitiarro, Mateus 26, 15. A diferença no valor pode, no entendimento dos chamados sábios, em interpretação bíblica, pode indicar a maior dignidade de Yeshua ou a maior depravação da traição. Quarta correlação. A descida a Mitzrayim, Egito. Yosef foi levado para lá como escravo. Bereshit 37, 25, 36 e 36. Um lugar de exílio e sofrimento para o povo de Deus. Yeshua foi levado a Mitzrayim, Egito, por seus pais, Yosef e Miriam, para escapar da perseguição de Ordos, Herodes. Matitiarro, Mateus 2, 13 a 15. Cumprindo a profecia. De Mitzrayim, Egito, chamei meu filho, como profetizou Oséias 11, 1.
Quinta correlação. Pois não, Como Matias? 2 minutos para o final. Muito obrigado. Repetindo. Quinta correlação. A tentação resistida. E ouça, resistiu à tentação sexual da esposa de Potifar, declarando, já li esse verso, mas vou repeti-lo. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Bereshit 39:9. A integridade moral de Yosef mostrou-se inabalável. Yeshua resiste às tentações de Satanás no deserto, citando a Escritura e permanecendo absolutamente fiel a seu Pai. Mateus 4, de 1 a 11. Lucas 4, de 1 a 13. Porque ele, Yeshua HaMashiach, é o único que nunca pecou, como nos é apontado em Ivrim, Hebreus 4, 15. E neste momento, faço uma interrupção e digo provisoriamente: Amém, amém.